suas mãos para cá, vamos orar pela pastora Márcia. Jesus. Aleluia. É amado, Pai querido, cuida dela, cuida das coisas dela, dos planos, dos sonhos, dos sonhos, Senhor, fazer a tua vontade. Aleluia. Senhor, mais ninguém, Senhor, venha tocar, Senhor, aquilo que é dela, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, de onde ela colocar a palma na mão, abençoado será. Restaurar, Senhor, Deus do céu, que ela possa, Senhor, ter um canal direto, Senhor, a tua conta aqui na terra, Senhor. Senhor, usa ela para o canal de Deus. Senhor, que ela venha, Senhor, ter sabedoria e entendimento para transmitir a tua boa vontade, a tua boa palavra, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, pela vida dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o Senhor já está falando conosco desde a hora. Aleluia. Em que ele fala que onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Certeza ele aqui se faz presente. Glória a Deus. A palavra do Aleluia. Senhor em João 5. A palavra bem conhecida. Fala a Deus. É para Deus falar conosco nessa noite. Todos acharam? A cura junto com Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um momento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Até aqui. Amém? Vamos ver o que nessa palavra o Senhor quer passar para nós na noite de hoje. Porque muitas vezes nós estamos na mesma situação desse paralítico. Nós nos acostumamos tanto com o nosso problema, com a nossa situação, que aquilo já passou a fazer parte do nosso cotidiano. Esse homem estava ali há 38 anos, sentado, sempre esperando. E às vezes nós vamos lá à igreja, ficamos sentados, esperando. Esperando o quê? De que forma nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida? Muitas vezes nós perdemos até a expectativa do que pode acontecer, né? Nós queremos o socorro, nós desejamos a providência, nós buscamos a solução, mas às vezes nós estamos esperando de forma errada. A gente espera que isso venha da mão do homem. Quantas vezes lá fora, numa situação de empresa, de trabalho, você espera que a solução venha do teu patrão, venha do gerente do banco, venha de um amigo, numa necessidade que você tem? Muitas vezes a gente fica aguardando que isso venha daqueles que estão à nossa volta. E às vezes, mesmo vindo na casa do Senhor, a gente continua na expectativa que as coisas aconteçam com o que tem lá de fora e não o que tem aquilo que Deus tem para nós aqui dentro. Amém? E muitas vezes a gente espera que a pessoa que está do nosso lado nos ajude. Só que nós temos que ver uma coisa: as pessoas, todas têm as suas dificuldades. E cada um está esperando a sua bênção, está buscando e está tentando enfrentar a situação para buscar a sua bênção. Então a pessoa
pode te ajudar. Primeiro ela vai buscar a bênção dela. Primeiro ela vai ver o que é melhor para ela, para depois ver para nós. E essas situações é em vão quando a gente busca o socorro do homem, né? Porque há mistérios, muitos mistérios na nossa vida, que só a presença de Jesus pode solucionar. A gente busca no ser humano, o que aquilo só está na mão de Deus. Porque muitas vezes a gente está enfrentando situação que parece uma muralha na nossa frente. Quantas pedras a gente encontra no nosso caminhar? Só Deus, com as mãos dele, muitas vezes, é que vai remover essas pedras. Homem nenhum, dependendo da situação, tem poder de fazer. Coisas que só Deus pode. E às vezes nós não entendemos isso. Nós queremos na nossa força, nós queremos imitar do nosso lado. E há mistérios que é só dado pela mão do Senhor. Até a palavra do Senhor no Salmo 60:11 diz assim: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro que vem do homem. Nós precisamos viver em unidade, sim. Nós dependemos uns dos outros, sim. Nós não podemos ficar na dependência do homem, quando nós sabemos que tem um Deus com muito poder e que é na dependência dele que nós devemos viver. E hoje Deus talvez queira mostrar para nós que há algo novo a nos dar, algo novo a acrescentar na nossa vida, né? Às vezes a gente fica chorando, a gente fica lamentando, a gente fica com os olhos fixos nos nossos problemas. Esquecemos de olhar para o dom do milagre. O milagre nunca vem na mão do homem. O milagre sempre vem das mãos de Deus para a nossa vida. A pastora estava falando aqui no início, né, que às vezes o testemunho que a gente dá precisa para alguém. Porque nós vivemos o milagre, porque nós fomos buscar em Deus. Quantos de nós já não vivemos, mas tem muitos que não conseguem viver esse milagre, porque está buscando no lugar errado. Se a pessoa na hora do acidente se desespera, ela não olha para Deus. Ela está olhando ali para os médicos, para a situação, para o desespero, para a desesperança. Ela acredita no pior, porque isso é a primeira coisa que vem no nosso coração na hora da angústia. Mas quando você está com os seus olhos voltados para Deus, e você sabe que existe um Deus que está para fazer o teu milagre, para criar o impossível na tua vida, você coloca na mão dele e aguarda. É fácil esperar? Não. Dói. Quantas noites ela ficou sem dormir com o Felipe? Quantas noites nós ficamos de joelho orando, pedindo a Deus que entrasse com o Senhor? Mas nós fomos buscar no lugar certo, nas mãos certas. Esse homem aqui estava ali na porta esperando. O que ele estava esperando? No versículo 7 ele fala assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O socorro dele, ele estava aguardando que viesse da mão do homem. Porque o tempo todo ele estava ali esperando isso. Só que quem foi o encontro dele? Ele não olhou para Jesus e olhou e viu que era Jesus, que era aquele que vinha no socorro do que ele tinha pedido. Ele achou que Jesus era apenas mais um ali, mais um que estivesse aguardando o mover das águas. E às vezes nós estamos aqui e estamos tratando Jesus desse jeito, como se ele fosse apenas mais um, sem olhar que ele é Deus, que é ele que tem o poder de fazer tudo. E às vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa situação de pecador que nós não conseguimos nem onde Jesus falar para você: você quer ficar salvo? Você quer ficar liberto? Você quer ficar curado? Jesus está ali do nosso lado perguntando, mas nós estamos em volta com a nossa situação, com o nosso problema, com a nossa carne, com o nosso desejo. Nem ouvimos o que Jesus está nos perguntando. A esperança daquele homem era muito remota, muito pequena. Ele não tinha mais propriamente esperança nenhuma. Paralítico, se alguém não o levasse. Mas só que aí chegou aquele que era o dono da fonte, né? A fonte da vida estava ali para conceder a ele o milagre, né? O coração daquele homem estava tão conformado com aquela situação que ele já havia até aceitado aquela doença.
saímos do problema, não saímos da doença, porque nós fizemos como se isso já fosse crônico na nossa vida. Faz parte da nossa rotina. Ou seja, a gente já se acostuma. Tem gente que vive em pobreza e poderia ter oportunidades e situações de melhora e não aceitou aquilo e se acomoda. Muitas pessoas vivem pelo comodismo e no comodismo Deus não opera. Porque aqui Jesus fala para ele: levanta, toma a sua maca e anda. Você tem que ter uma posição, você tem que ter uma atitude, você tem que ir ao encontro do Senhor para que a gente possa viver os milagres. Esse homem já estava ali 38 anos. Quantas pessoas será que ele não viu ser curado? Quantas pessoas será que ele não viu receber um milagre? Durante 38 anos eu acredito que muitas pessoas. E nós na casa do Senhor? Quantas pessoas nós já vimos ser curado, ser abençoado, ser liberto, ser salvo? E às vezes a gente fala: por que para mim não acontece? Será que os testemunhos são só para os outros? Será que eu também vai chegar um momento que eu vou poder subir aqui em cima e dar o meu próprio testemunho? Quando a pastora falou que às vezes o testemunho da gente fortalece o outro, para aquela pessoa que estava ali com o menino doente, ela precisava ouvir: olha, o Felipe conseguiu, olha, o Felipe se salvou. Se meu filho se salvou, vamos buscar em Deus que o Senhor também vai ser salvo. Então nós não podemos nos contentar em ver os milagres acontecerem na vida dos outros, não. Nós não vamos ficar esperando 38 anos para a coisa acontecer. Hoje, lá, Jesus estava do lado dele. Jesus encarna. Hoje nós temos Jesus e Espírito, que também está do nosso lado, que também habita em nós, que também tem poder para fazer tudo aquilo que Jesus fez ali. Quem sabe nossa situação seja igual a dele. Nós ficamos esperando alguém nos estender a mão. Nós ficamos esperando alguém trazer a solução. Ou talvez a gente esteja tão decepcionado devido ao descaso das pessoas. Porque tem gente que vai e ao olhar para o homem acaba se decepcionando. E isso faz com que a pessoa se afaste de Deus. Muitas vezes a pessoa nem enxerga Deus, nem sente a presença de Deus, porque os seus olhos estão voltados para o homem, não para Deus. Então, enquanto a gente estiver na casa do Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Aleluia. De lá que vem o nosso socorro. O salmista fala, né? Fixe seus olhos no alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então é isso que nós temos que aprender, né? Deus está ao teu lado agora e Ele te pergunta: você quer ficação? Você crê que o Senhor está do seu lado? Você crê que Ele pode realizar um milagre, seja o que for que a sua situação esteja passando? Aleluia. É isso que você tem que ter no coração. Eu creio. A fé. Deus está aqui. Deus se faz presente. O Espírito Santo habita em nós. Tudo aquilo que nós precisarmos, nós temos como alcançar. Aleluia. Em Deus. Em Deus. Que os nossos olhos, o nosso coração esteja voltado para Deus. Você quer que Deus resolva a situação que você está passando? Você quer ser livre? As águas do trono já começaram a se mover a seu favor. As águas já estão sendo derramadas na sua vida. Deus pode mudar a tua sorte. Hoje Deus pode começar a escrever uma nova história na vida de cada um. Aleluia! Eu acho que cada um às vezes traz dentro de si algo que a gente considera impossível. Pelo tempo que está demorando, pela situação que a gente está enfrentando. Às vezes você olha para o teu lado e você fala assim: meu marido não tem mais jeito, minha vida vai ser isso mesmo. Meu filho não tem mais jeito, eu vou ter que me conformar com essa vida. Nós não temos que nos conformar com nada, porque Deus tem o poder de mudar Jesus, tudo. nós cremos, Mesmo na vida do seu Senhor. marido, mesmo na vida do seu filho, Deus tem poder de mudar. Eu creio, Que Senhor. esperança tinha aquele homem sentado na porta do portal da
das ovelhas. 38. Depois de 38 anos, que esperança nós acreditamos que ele ainda tinha? Nenhuma. Mas Jesus se fez presente. Jesus está presente hoje. Então que a gente possa crer no coração, sabe? Que ele pode manifestar todo o poder dele dentro da nossa vida. Nós temos que tomar posse das palavras que o Senhor tem nos ensinado, da fé que ele tem procurado colocar em nosso coração, e a gente ter a certeza que tudo podemos naquele que nos fortalece. Se você não tem conseguido ter força para ir buscar essa certeza, nós estamos aqui para isso, para juntos orarmos em unidade, para que o Senhor possa tocar em cada coração, que nós possamos entender que aquilo que a gente busca, o que Deus tem para nos dar, vai muito além disso. Nós queremos pela nossa carne, pelo nosso poder, pelos nossos olhos, aquilo que nós tocamos, o que Deus tem é sobrenatural. Vai muito, muito além do que nós imaginamos, o que Deus tem para nós. Então não pensa que às vezes acabou. No meu caso, não tem mais solução. Eu cheguei no meu limite, pois a hora que você chega no seu limite, se você crê, é aí que o Senhor começa a trabalhar. O limite do Senhor começa aí, e o dele não tem fim. Nós temos limite, a nossa capacidade é limitada. O amor de Deus pelas nossas vidas, o preço que foi pago para que nós estivéssemos aqui, esse não tem limite. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e crendo que o Senhor está aqui agora, dizendo e falando para você: levanta, pega a sua cama e anda. Tira o teu problema, coloque nas mãos do Senhor. Aleluia. Deixa eu agir, fala o Senhor. Para de agir com as tuas mãos. Deixa que sou eu que vou tomar conta agora. Como ele fez com aquele homem, ele vai fazer Jesus. Aleluia. Alguém tem tido dificuldade em buscar essa força, essa fé? Eu convido vir aqui na frente, os pastores vão estar orando. Porque é difícil. Às vezes a situação é tão grave que a gente não consegue enxergar essa vida. Que a gente realmente toma conta do desânimo de uma certa maneira, o descrédito, sabe? Muitas vezes a gente se sente assim, esquecido. Você fala assim, mas será que Deus ainda olha para mim? Será que o Senhor ainda se lembra de mim? Ele lembra-se o tempo todo. Nós é que esquecemos dele. Então, se alguém precisa de força para sair de uma situação, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando a favor de vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A vida, Senhor amado, pessoas da glória há muito tempo, Pai, mas o Senhor tocava, Deus, em meu coração, Senhor amado, que para que haja, Senhor amado, uma mudança brusca, Senhor, ele precisa de um encontro brusco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai da glória. Eu peço a Ti, Senhor amado, que o Senhor venha repreender agora, Senhor amado, Senhor, todo o impedimento, Senhor, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra a vida deles, Senhor amado, para te buscar, para orar, para ler a Sua palavra, para entender,
para buscar pelos da sua casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, conforme, Senhor amado, o Senhor disse pela sua palavra, Deus, nessa noite, Senhor, nós nos aproximamos, Senhor amado, em algumas situações da nossa vida, Senhor. Nós aproximamos e achamos, Deus, que não tem mais jeito assim. Oh Deus, essa sentença, Senhor amado, está mudando hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que o dia, Senhor amado, venha tomar posse, Senhor amado, dessa, Senhor, palavra, Senhor, sobre a sua vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço, Senhor amado, que ele venha, Senhor amado, vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai do Pai, Deus, confiar que é o Senhor, que tudo é, Senhor amado, uma vida espiritual, Senhor amado, que nós precisamos, Senhor, espiritual, Senhor, não no braço da nossa carne, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus, Pai de Deus, aleluia. Eu vi o meu lar ser destruído, que eu vi meus filhos se afastando de mim, indo embora de casa, me deixando sozinho, perdendo a igreja, que era a única família que eu tinha. Porque normalmente quando a gente se converte, a igreja passa a ser a casa da gente. Os familiares de sangue, eles se afastam, eles têm medo, eles acham que você vai ficar falando de Deus o tempo inteiro, não querem ter convívio, eles fazem a gente se sentir mal. Então a igreja era a minha família, e eu perdi a minha família de sangue, perdi a igreja também. E ainda com gente apontando o dedo. Você vai ficar sozinho. Eu não fiquei sozinho. Jesus! Em um momento eu fiquei. Aleluia! Porque eu tinha alguém que eu cria. Que eu falei, Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, aleluia! Glória a Deus! É para mostrar que o Senhor é Deus na minha vida. Lindo, Jesus. E foi isso que eu fiz. Glória a Deus. Eu outra casa de oração. E glória ao Senhor por oportunidade. Que bom! A família que me abraçou. Aleluia! Eu sentia aqui família. Era isso que eu queria. Eu queria uma família. Alguém que me abraçasse. E aqui eu encontrei. E por nenhum dia eu deixei de buscar a nossa. É verdade. Enfrentei situação dura que eu tinha que fazer tudo sozinha e a responsabilidade era minha. Mas eu falava, eu sei que Deus vai me fazer isso. Jesus. Glória a Deus. Todas as situações que eu enfrentei, o Senhor me deu vitória. Todas. Como ainda hoje tenho certeza que tenho muitas para receber. Já tem. Os meus filhos. Tem mais. Aleluia. Eu